Prontinho. Só recapitulando rápido, a gente está numa passagem em que a equipe espiritual tinha ido até uma irmã que estava muito doente, e Lancelin tinha visto dois espíritos, né, antigos, né, de padres que estavam já encomendando o corpo. E aquilo começou a incomodar ele, que ele estava ali para ajudar, e os dois padres estavam já dando a extrema-unção no espírito que estava ali, né, sendo assistido, né? Aí ele olha para o Galeno, já meio constrangido, o Galeno vai começar agora a falar com os padres. A paz do Senhor esteja com todos. A sua boca e de suas mãos irradiavam-se uma claridade que impedia a observação do seu próprio rosto. Aquilo era para que os padres ali presentes percebessem qual era a categoria espiritual do nosso companheiro. Eles entenderam e se afastaram sem especulações. Miramês olhou para Caena e ela entendeu a fala dos seus olhos. Saíram do apartamento, momento em que senti forte vontade de acompanhá-los, e foi o que fiz. Ele já estava à minha espera do lado de fora, e Caena, com toda a simplicidade, disse sorrindo: Vamos, Lancelin, em busca da mãe natureza. Ela guarda no seu seio, com abundância, certos recursos indispensáveis à nossa irmã enferma, e nos ofertará com amor. A curiosidade me aguçou os sentidos, por saber que Caena era verdadeira mestra no trato com o reino vegetal. Descemos em um pequeno pântano que nos agraciava com o coachar dos batráquios. Em dado momento, Caena esticou a mão em direção a uma vegetação de mais ou menos 1 metro de altura, com raiz tuberosa. A planta acionou suas folhas como se estivesse entendendo e passou às mãos da nossa companheira, iluminadas pela claridade das estrelas, uma espécie de plasma branco com raias de roxo. Agradecemos e partimos. Chegamos até debaixo de uma árvore frondosa, em cujo tronco Caena encostou a cabeça, parecendo conversar com a irmã vegetal. Afastou-se uns 2 metros e, na primeira bifurcação dos galhos, parecia abrir-se, com uma facilidade incrível, uma espécie de boca, de que se desprendia uma fumaça esbranquiçada, mas brilhante, que vinha na direção da nossa irmã, e que ela foi recolhendo com todo carinho, enrolando-a como se fosse uma gaze, juntamente com o primeiro plasma recolhido. Notei, então, certos movimentos no ar. A lua cheia estava alta no céu, e os braços verdes das árvores não interrompiam seus raios, que iluminavam o chão. Tornei a observar, no silêncio que nos emprestava meios de melhor análise, e vi seres pequeninos, como se fosse chuva, dando-me a impressão de que saíam do interior da árvore em questão. Pulavam em cima de Caena, brincando com seus cabelos. Montavam um cavalinho em seus ombros e em seu nariz. Ela, sorrindo, os abençoava a todos, em uma gratidão indescritível. As encantadoras criaturinhas passaram a festejar Miramês, subindo em sua cabeça e descendo em seus cabelos, como se estivessem em um parque de diversões. É engraçado, né, que na quinta-feira, na leitura do Francisco, ele descreve um quadro exatamente assim, né, quando eles param embaixo da árvore, né? Que ele viu as criaturinhas vindo da árvore, vindo brincar com ele. E, cara, é muito, muito semelhante a descrição. Muito semelhante. Eu tô lembrando.
e aproveitar que eu dei essa paradinha, é interessante também a gente ver aquela coisa daquela névoa, né, que sai da branca, né, que sai da árvore, né? É muito semelhante também, não sei se tem as mesmas características, mas do ectoplasma, né, que sai dos médios, né, para fazer materialização, que também é descrito assim como uma coisa meio esfumaçada, brancacenta, né, que vai sendo drenado normalmente dos orifícios do próprio médio, do corpo do médio, né, sai pelo nariz, boca, às vezes sai pelo ouvido. É uma coisa assim também, uma coisa esbranquiçada, né, e a descrição dela da substância que saía da árvore, pelaquela boca, né, que ela descreve, né, uma boca da árvore, para mim pareceu uma coisa muito semelhante, que seria um ectoplasma da natureza, né, para ser trabalhado. Sim, e é interessante essa sua observação. Eu tinha lido a respeito também, e é muito interessante. Eu consigo sentir, não consigo ver quando tem essa sinergia, assim. Vamos lá. Notei. Tornava subir e descer. Tá aqui mesmo? Não notei? Tornava subir e descer, beijando as suas faces. Tá aqui, já achei. Pendurando-se em suas mãos, entrando e saindo em seus bolsos, naquela aventura de estarem gozando as maiores delícias da vida. Miramês suspirou fundo, dizendo a Caena com tranquilidade: louvado seja nosso Pai. Em toda a sua criação existe quem vele por ela. Nós devemos fazer o mesmo, por onde andarmos. Que Deus abençoe sempre esses irmãozinhos. Caena fez um gesto e dos seus lábios saiu determinado som. Eles se recolheram, mas antes me olharam desconfiados, sem me tocar. Observaram uma corrente que eu trazia pendurada no pescoço, cuja efígie era de Santa Blandina, Marte gaulesa cristã, que viveu no segundo século do cristianismo. Minha mãe era sua devota e me entregou a ela como afilhado, por me salvar de uma febre maligna em um arrojo de fé e promessa que ela fizera. Eles ficaram encantados com a pequena medalha, que deixei mais exposta em vista do interesse que eu notara por parte deles. Meu pensamento fervilhava, a curiosidade ainda mais. Queria perguntar, não obstante, os sentimentos me pediam paciência. Haveria tempo para tudo, e eu esperaria, mas fazendo muito esforço. O tempo nos pedia pressa. A irmã de caridade estava sofrendo, e partimos para lá. Antes de entrar no apartamento, Caena beirou-se de alguns canteiros e achou o que procurava. Esse, eu reconheci, era alecrim do campo. Passou os dedos suavemente nas suas folhas, que pareciam talos pela sua textura. Parou por instantes, retirou a mão, que estava cheia de uma espécie de fluido esverdeado, mas vivo, e misturou-o com os outros, entregando tudo ao nosso Miramês com todo amor. Miramês recebeu aquilo como se fosse um tesouro, transportando-o imediatamente para o apartamento da irmã de caridade. Ela já estava livre da companhia dos dois sacerdotes, e eu, inquieto, quis perguntar ao padre Galeno o que foi feito deles, mas ele, notando que deveríamos cooperar com Miramês, fez um gesto pedindo silêncio. 22 cercava a doente de todo o carinho que seu coração sensível podia oferecer. Os outros companheiros oravam em silêncio, e eu, com a minha curiosidade, aguçava cada vez mais o interesse por determinadas situações para as devidas anotações. A irmã de caridade, com a saída dos padres, presumo que foi, levantou o tônus vital e pôde enxergar Miramês na sua operação de ajuda. Dos lábios da irmã, baixinho, escutamos em sua voz hesitante: Jesus?
Miramês reativou a sua mente com passes, descendo nessa operação por toda a coluna espinhal, fazendo limpeza em determinados plexos. Na respiração feita pelos poros, ele deitou uma camada do plasma fluídico da natureza, que o corpo absorveu com facilidade, como também nas narinas, visto que a irmã respirava com dificuldade. Depois, ele meditou um pouco, buscou algo no ar, e com as suas luminosas e trêmulas mãos, passou certos elementos que desconheço para a medula alongada. A irmã suspirou aliviada. As suas faces coravam e os olhos brilhavam de emoção. Quis gritar às companheiras para segredar o que estava observando. Não obstante, a educação espiritual que aprendera na escola da vida fê-la calar-se, mas as lágrimas denunciavam seu estado emotivo e o coração pulsava com mais entusiasmo para viver. Miramês descansou do árduo trabalho e sorriu, mostrando vitória na feição. Nesse ínterim, entrou no aposento uma outra irmã, na flor da juventude. Quando ela notou um leve sorriso nos lábios da irmã doente, irradiou mais beleza, mais parecendo um anjo. 22, logo que viu a moça, começou a entrar em êxtase sexual. Eu quis interferir, mas ele não atendia, auto-hipnotizado pela visão da jovem religiosa. A sua mente se entumeceu com pensamentos negativos apropriados a lupanares. Toquei em seus ombros várias vezes, chamei-o pelo nome. Entretanto, ele já estava em outro mundo mental, onde só via a irmã. Miramês já o conhecia bastante, olhou para Fernando dizendo paternalmente: Fernando, leva-o para o corpo físico. Ele, de agora em diante, não pode trabalhar mais. Está afetado pela febre do sexo. O corpo protegerá contra certas vibrações no espaço. Ele não ouve mais ninguém. E é a mesma coisa que conversares com uma imagem de televisão. Está dominado por esta força terrível que é o sensualismo. Aqui é interessante, né? Como apesar dele estar ali envolvido no trabalho, estar cercado, no momento que ele, né, como a gente diz, abre a brecha, ele perde a conexão e não consegue mais. E a equipe espiritual sabe que agora não adianta, ele já perdeu toda a sintonia, né, que eu achei até interessante a imagem que ele dá, né, como se a gente estivesse conversando com a imagem da televisão, né, que a gente está ali vendo a televisão, a imagem, a gente pode falar com ela, mas ela não capta nada do que a gente está falando, né, e eu achei a imagem bem interessante, né, então, como a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas sintonias e como elas são fugazes, né, no momento que a gente abre a brecha, a gente perde a sintonia em que estava e realiza outra que pode se tornar tão forte naquele momento que a gente não consegue mais voltar para o equilíbrio naquele desarmonia que se criou, né? Por exemplo, eu fico pensando assim, como é que não trabalha, sabe, a espiritualidade, isso aí. Por quê? No início, né, quando eles vão pegar 22, ele fala, ele é casto, né? E tem boas vibrações, busca coisa, mas toda vez ele cai nessa armadilha, né? É uma coisa que parece que está, vamos dizer assim, encarnada nele, né? E ele não consegue se livrar. Ele quer, ele tem potencial, ele estuda para isso, mas sempre ele é atraído por esse sentimento, né? Da sensualidade. Lembra da luta do Gandhi? Era assim também. Ele fez um voto e não conseguia. Ele falou que era uma das dificuldades, né? É isso mesmo, são forças, né? Mais assim, difíceis de ser controladas, né? Um exercício mesmo.
Porque aqui ele fala dessa coisa ligada à sensualidade, mas tu falou uma coisa interessante, Romulo. Parece que está encarnado nele, e é justamente o contrário, ele está encarnado para que essa tendência dele seja bloqueada, né? Na verdade, se a tendência real dele, né, do espírito dele, ele tem maior ligação com isso do que com as forças de equilíbrio. E isso não tem como esconder, acontece com todos nós em campos diversos, né? Cada um com uma coisa. Um tem usura, o outro tem outro sentimento. Vaidade, orgulho. Então, isso, e na verdade isso faz parte da gente, né? Que a gente encarna e eles dão uma bloqueadinha. Mas quando a gente se solta, a gente tem acesso e aí é aquela coisa, né? Mostra o que a gente realmente é. O que realmente E o que realmente tem que ser trabalhado, né? Sim. Eu estou lembrando de um tio meu. Eu já contei aqui essa historinha, vou contar novamente, que é interessante. Na igreja ensina a gente a fazer o sinal da Santa Cruz, que é pelo sinal da Santa Cruz que vai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aí eu cheguei para ele e falei que não tinha inimigos, então eu queria rezar para meus amigos. E ele, com muita paciência, com muita sabedoria, não, você tem inimigo sim, pensa bem. Aí passou um dia, 2 dias, e falou, José Rafael, eu não tenho inimigo, só tenho amigo. Você tem sim, pensa direito. Você não tem, já pensei. Tem, é você mesmo. É a gula, é a inveja, o nosso maior inimigo somos nós. A gente que trai a gente, né? A gente vai pigorar e deixar como se fosse uma coisa externa e é interna. É muita coisa para a gente trabalhar. Não, e ele também bota um ponto aqui interessante, né? Porque eles estão ali como... Ele tem um mentor dele, mas estão ali com uma equipe altamente preparada, mas eles não interferem, não. Se você escolheu ir por aquela porta, pode ir lá. A gente só evita que você se machuque muito, mas não te impedem de ir, não. Lê mais um pouquinho, Romo? Tá sem microfone. Mas dá mais um pouquinho, né? O ambiente começou a turvar. Vamos ler mais um pouquinho. Temos 5 minutos. O ambiente começou a turvar-se, porém, Fernando apoderou-se do candidato à viagem astral consciente e partiu. Fiquei interessado em conversar sobre 22 com Fernando depois que ele regressasse. A jovem irmã de caridade era realmente uma linda moça. Ela não tencionava vestir o hábito, mas, morrendo seu noivo e aconselhada pela mãe durante a fase de desespero, cedeu à sua influência e ali estava, encontrando um certo consolo, principalmente junto à irmã presa ao leito já há muitos anos. A nossa doente melhorou rapidamente e a alegria era geral no convento. Apareceram muitas companheiras da irmã, com terços nas mãos, rezando em gratidão a Deus e a Cristo pelo restabelecimento da companheira. Era um milagre, pois nenhum remédio tomara e, de uma hora para outra, melhorara. Comentavam todas elas com alegria. O perfume de rosas recendia no ambiente, aroma este já conhecido de todas as suas colegas de hábito. Miramês passou as suas mãos delicadas no rosto da enferma, beijou as suas faces respeitosamente e falou ao seu coração: que Deus te abençoe, minha filha. Que Jesus norteie os teus passos hoje e sempre. Retiramo-nos satisfeitos e rumamos para a casa de 22, onde encontramos Fernando conversando com... Fernando conversando mentalmente com ele, mas a sua mente ainda estava alimentando pensamentos fixos em outras paragens. De mãos dadas, saímos cantando um hino prece de gratidão ao Senhor da vida,
por nos ter ofertado a oportunidade de servir e de estudar. Porque, por onde passamos naquela noite, notamos que estávamos nos educando sempre. Amém. Acho que terminou o capítulo aí. Que benção. Que benção. Bom, hoje eu vou tentar fazer a rádio. Põe a musiquinha, Silvio? Bota. Eu vou tentar fazer a radiação aqui, mas tá muito barulho aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Uhum. Qualquer coisa,